dia, gente. Meu nome é Rodrigo Ferrari. Queria voltar um pouquinho a apresentação, por favor. Explicar um pouquinho da empresa, falar um pouquinho de IA, né, e falar sobre o uso da IA, como o pessoal vem usando, falar um pouquinho de governança e principalmente aí falar sobre a questão de vibe coding, né, versus resultados, para a gente utilizar aí a IA da melhor forma, tá? Pode passar, por favor? Então, falar um pouquinho da Code, né? A nossa história, a gente fomos fundados aí em 2019, né? Atendendo o Brasil, mais de uma linha de serviço. A gente trabalha com outsourcing, desenvolvimento de projetos, também licenciamento. Somos parceiro Google, Microsoft, AWS, tá? Estamos há mais de 6 anos no mercado, mais de 300 projetos e profissionais entregues, tá? Mais de 100 clientes atendidos. A gente trabalha com squads, nuvens, IA. Então, um pouquinho aí falar da gente, tá? Pode passar. Aí temos o Lucas, que está operando ali, vai operar um pouquinho o sistema para a gente mostrar. Então, nossa apresentação vai ter um pouquinho dos slides, bem rapidamente. Mas a gente vai mostrar o software funcionando também. A Cristiane, que é a nossa executiva, está na plateia. Tá? E eu sou um dos fundadores da Code. Tá? Então, vamos falar um pouquinho, né, de solução, vamos alinhar um pouquinho o cenário de IA, né, no contexto de qualidade, no contexto também de governança de IA, tá, que é o nosso propósito. Então, aqui um pouquinho dos números, né? 78% das empresas já utilizam IA, né, segundo a McKinsey. 4,8 trilhões de dólares é o impacto econômico, né, da IA generativa, foi o boom aí. Em 2025 foi o ano aí dos agentes, né, então a gente vai mostrar um pouquinho da trajetória também, dessa história de IA, né. 74% dos executivos relatam aí o retorno sobre o investimento em IA, que é um pouquinho dos números do mercado. Aqui é a parte boa, né, a gente está trazendo uma parte boa aí dos números de IA. Só que aqui tem um contraponto, né? Apenas 78% relatam o uso de IA, apenas 1% consideram-se madura, as empresas, né? 81% dos pilotos de IA generativa não avançam. Então, assim, o pessoal está trabalhando com IA generativa, mas não sai do piloto, né? Isso não concretiza em software em produção, né? 95% dos pilotos não geraram retorno. Então, tem muita gente experimentando, né, IA e pouca agregação de valor aí, tá? Então, o gargalo deixou de ser o acesso à tecnologia, passou a ser o método, a qualidade, e é nisso que a gente pode focar e ajudá-los, tá? Aí, falar um pouquinho aqui do ciclo da IA, né, que é um assunto antigo, né, desde 1956, teve ali o nascimento, com uma conferência de Dartmouth. De 90 a 2015 é uma onda que a IA já era utilizada em spams, e-mails, recomendações, né? Em 2012 a 2022 foi ali a onda mais de machine learning, deep learning, a questão de dados ali, né? 2016 a 2022, aí na verdade em 2022 teve aí o boom, né, da IA generativa com os primeiros LLMs para o público, né? 2023 o estouro do ChatGPT, né? Então, aí revolucionou todo o mercado. E agora a gente está numa onda aí de IA para desenvolvimento com os agentes, né? Com Cloud Code, Cursor, o Copilot. E a gente está indo aí para um novo ciclo que é a IA generativa, né? A IA agêntica, desculpa. A IA agêntica que executa tarefas, ferramentas e pode fazer uma série de tarefas para nós, tá? Aí eu coloquei esse slide aqui porque é um ponto interessante, que o ano passado eu estava aqui na feira e assim, a gente estava falando de ferramentas de IA. Eu lembro, em agosto do ano passado, a gente falava mais em ferramentas, em gerar uma imagem, né, através da IA, usar o Google, usar ali um software por assinatura, um SaaS. Isso não faz nem um ano, faz um ano agora. E se a gente for ver agora, que momento que a gente está?
Os agentes já estão codificando, é difícil um dev hoje chegar e codificar na mão, né? Hoje é tudo via ali Cloud Code. Então o boom ali de um ano para cá, a evolução disso é muito grande, muito rápida, isso me chamou muita atenção. Então assim, em agosto do ano passado a gente nem falava de Cloud Code, não era muito conhecido, hoje já está um boom aí, está todo mundo utilizando. Mas a questão é, estão utilizando como, né? Estão utilizando de uma forma devida ou estão fazendo ali só via prompt, vibe coding, né? E a gente não sabe o que é gerado, enfim. É um problema, isso é um problema, né? Pode passar? Desculpa. Aqui alguns casos, né, que a IA pode trazer problemas. Acho que eu tô... Isso. Aqui o caso da Hertz, né? É um caso que a gente pegou ali dos Estados Unidos. O que aconteceu com a Hertz? Elas colocaram a IA para fazer a devolução do carro e ali a inspeção se teve alguma avalia no carro através da IA. O que aconteceu nesse caso aqui? A IA foi tão precisa que ela começou a detectar anomalias que o olho humano não detectava. Aí isso não passou por nenhuma moderação, não passou por nada, começou a ser gerado ali faturas, né? Cobranças para os clientes de danos que eram imperceptíveis ao olho humano. Então isso foi um caso de insucesso, por quê? O que a gente pode analisar daqui? Aqui o caso da assertividade foi muito grande e não teve um filtro ali humano. Então o que aconteceu? Começou a ir cobranças para os clientes por danos que eram, né, não eram sensíveis, não eram notáveis pelos clientes. E então tem que ter uma moderação, né, um bom senso na utilização da IA. Tá? Por isso que a gente aí prega, né, a utilização da IA com governança, né, para quê? Quais são os riscos de não se utilizar? Né? Pode ter vazamento de dados, credenciais expostas, uso indevido de informações, né, sensíveis. Então isso, através do vibe coding ali, às vezes pode ter ali uma moderação de código também, mas passar alguma coisa, está gerando código, o volume de código gerado hoje pelos times de desenvolvimento é enorme com a IA. Se não tiver uma ferramenta que apoie isso, o risco é muito grande. Até de vazamento de dados, de credenciais, né, de LGPD, enfim, de alguma norma de segurança, ou mesmo código muito mal gerado, né, gente? Que pode ali decorrer numa série de bugs aí, problemas. Tá? Pode passar. E aqui a gente fala um pouquinho do ciclo, né, de qualidade, o ciclo tradicional. Então tem ali ou utilizado com IA, né, IA no desenvolvimento, aí muito mais código entregue, como eu disse, né, mais funcionalidades e o gargalo que pode ter ali para o time de QA testar tudo isso, que fica na ponta ali de um ciclo de desenvolvimento de uma sprint, né, acaba tendo muito pouco tempo para o QA. Aí a nossa ferramenta aqui vem com o propósito de, através da utilização da IA, aumentar a produção aí do time de QA, tá? A nossa ferramenta, agora a gente vai mostrar um pouquinho ela. Ela é o GenQA, tá? Que ela auxilia times de qualidade, né? E qual que é o propósito dela? Ela pode se conectar ali com Jira, né? Ou com o seu Kanban, né? Ela entende o contexto, seja do código ali, seja das telas ou de uma história de usuário no Kanban, tá? Ela acessa a sua LLM, tá? Ela conecta na LLM, gera os casos de teste, né? Faz a geração dos casos de teste, faz a execução desses casos de teste, mapeamento do sistema, aí pode também achar bugs ali e voltar para os seus Kanbans, tá? Então ela faz todo o ciclo que um QA faria. Né? Ela também utiliza alguns princípios de IA, então ela foi projetada aí com features de IA, ela utiliza ali, ela é orientada a contexto, ela faz integração com
Azure DevOps, Jira e outras ferramentas. Ela é compatível com múltiplos LLMs, tá? Ela usa ali Regui como conhecimento, né? Com base de conhecimento também. Então ela utiliza princípios de IA na própria ferramenta ali para ter uma performance melhor, uma produtividade melhor. Tá? Aí demonstrar um pouquinho aqui da ferramenta. A gente vai conectar. Aí tem o pessoal lá atrás conectando, tá, gente? A gente não ensaiou, tá? Então, aguardemos. Já vai aparecer a ferramenta. Aí. Então aqui é a nossa ferramenta, tá? Você pode conectar ali com Jira, que eu falei, com GitHub, né? Com Bitbucket, com GitLab, com várias ferramentas, com Trello, com Notion, né? Com várias LLMs, com OpenAI, Google Gemini. Você escolhe a sua LLM, ou você pode também ter a LLM da própria ferramenta, a gente tem essa opção, tá? Aqui, então, você cria as integrações que você quer, as ferramentas que você precisa, tá? Aqui tem ali a visão geral, né? Você pode criar por projetos ali. Acima você cria o seu projeto, né? Aí, o que a ferramenta faz? Ela tem a geração aqui dos testes funcionais. Então, primeiro você pode criar os ambientes ali, né? Definir os ambientes. Então, aí você define as chaves, as URLs dos ambientes, que ela vai fazer um scrapping, né, do seu sistema. Você pode ter uma base de homologação, outra de produção, enfim. Aqui ela faz um mapeamento das telas, né? Então, aqui, ó, ela fez um mapeamento de todas as telas de um sistema. Ela, sozinha, ela vai, navega no seu sistema e faz o mapeamento. Pode ter interação humana aqui também, o QA vai falando, ó, essa tela eu quero, passa o contexto da tela, né? Então ela é uma ferramenta bem inteligente, ela faz essa automação aqui sozinha. Primeiro passo é ela mapear o seu sistema para depois gerar os casos de teste. Uma vez mapeado, o QA ali validando, a pessoa que estiver operando, nem precisa ser um QA, né? Ela vai para a segunda parte, que é a geração dos casos de teste, que é o que um QA faria. É planejar os testes que serão executados na ferramenta. Aqui tem um exemplo, né, que a gente fez de demonstração, que já são os casos de teste gerado, ó. Tem todo o cenário, a descrição do caso, o URL da página, então ela faz todo o mapeamento aí e os passos do teste, né? Então, passo a passo aqui, o que a IA precisa fazer, que ela está preparando para a execução da IA, que é o terceiro passo. Então, primeiro ela mapeou o seu sistema sozinha, depois ela gerou todos os casos de teste sozinho também, e terceiro passo, ela vai executar depois desses casos de teste gerados aqui. Tá? Aqui a gente já passou um caso de teste, obviamente, já executado, né? Porque senão ia demorar um tempinho para fazer essa execução. E aqui temos aqui um exemplo de pós-execução do caso de teste. Se falhou, se deu certo, que é justamente o que um QA faz. Né? Só que aqui ele está utilizando a IA. Isso tudo é real, tá, gente? Não é paper, não. Ele passou, ele fez aqui no sistema interno que a gente tem de RH, então tela a tela ele foi, detectou sozinho quais os testes que ele deveria fazer, depois ele executou os testes. Esse é o propósito da ferramenta, tá? Se o teste deu certo, se o teste deu errado, teste positivo, teste negativo, então todo o ciclo de um QA, a ferramenta faz, se não sozinha, 95% a mais de 95% aí do trabalho sozinho, tá? Então aqui o que você tem com essa ferramenta? Uma alta cobertura de teste, um nível de testes gerados também, nível de qualidade muito alto dos testes gerados, que não é só a questão de produtividade, né? É questão também de qualidade desses testes gerados. Então aqui você tem um aumento de qualidade dos testes gerados, abrangência dos testes, né? Então uma abrangência maior dos testes, uma visibilidade e todo o mecanismo de IA também, que a ferramenta ela vai, como você cria projetos, ela vai aprendendo sozinha, através de input humano e através
de forma agêntica, também ela vai cada vez mais aprendendo sobre o seu sistema e gerando casos melhores, tá? Por quê? Você dá feedback também dos casos de teste, se aquele caso de teste foi legal, se aquele caso de teste não serve, enfim. Então é uma ferramenta que vai auxiliar bastante aí seu time de qualidade, tá? Então esse aqui é o GenQA, está tendo uma aceitação enorme aí, uma curiosidade também enorme do mercado. É uma ferramenta nova, né? A gente lançou aí uns 2, 3 meses e estamos sempre evoluindo ela, né? Temos um time aí completo, mas já está gerando bastante valor para os nossos clientes, tá? Quem tiver interesse, fala com Cristiane. A gente pode marcar uma reunião mais aprofundada, que foi só um overview mesmo da ferramenta. Essa é uma ferramenta, a gente vai demonstrar a segunda ferramenta também, focada em governança, tá, gente? Então, falar um pouquinho de governança agora. A gente vai falar do AInspec, que é a segunda ferramenta. O tempo está tranquilo? 4 minutos, tá. Então, o propósito do AInspec é dar uma visibilidade para o gestor de consumo de tokens, né? Falar também sobre qualidade de código, se o código da sua equipe está sendo gerado aí dentro dos padrões. Então, falando um pouquinho do contexto também de desenvolvimento de software com IA, né? O que você pode fazer para eliminar o vibe coding, digamos assim, ou para minimizar, né? Usar práticas, usar metodologias aí que o mercado está adotando. Então, a gente pode falar de RPI. RPI é um método de Research Plan Implement, né? O que isso quer dizer? Antes de sair mandando ali, promptando e falando para o Cloud, para qualquer agente, para o Copilot, já desenvolver aquele módulo, você falar para a IA fazer uma pesquisa, planejar a ação e depois implementar. Então, isso é uma moderação de prompt mesmo, tá? Não sair fazendo, não sair implementando, você falar para a IA planejar todo o cenário. Também temos aí o SDD, que é o Spec Driven Development. Acho que alguém já pode ter ouvido falar. Mas basicamente você usar o desenvolvimento com IA baseado em documentação. Aí os mais antigos aí, né, conhecem essa metodologia de se documentar bem antes de sair codificando. Essa metodologia prega isso, você fazer toda a análise ali do que você precisa implementar, gerar essa documentação para a própria IA, a IA fazer a implementação em cima da documentação que você gerou. Então, é desenvolvimento direcionado à documentação, basicamente, tá? E a gente também tem aí um terceiro modo, né? Esses não são módulos isolados, você pode usar aí mais de um módulo, mais de uma metodologia. Temos aí a Agentic, né? SDLC, que é ciclo de desenvolvimento agêntico, né? Aí temos ferramentas aí como o BIMED, que pode ajudar-nos, né? O que é o BIMED? São agentes que cada agente tem o seu papel. Por exemplo, eu tenho dentro um agente de documentação, um agente de negócios, um agente arquiteto, um agente desenvolvedor e um agente QA. Então, hoje tem ferramentas que já fazem isso, criam agentes para cada papel e um fica questionando o outro, tem um brainstorm lá, isso acontece, tá, gente? E a gente usa, inclusive. Um fica questionando o outro sobre o negócio, sobre arquitetura, sobre desenvolvimento, sobre padrões. A própria IA vai se questionando ali, vai te questionando para gerar ali um escopo de projeto para depois ser implementado. É uma coisa maluca e já existe. E é usado, tá? E a gente usa. E também aí tem um conceito de harness, né? De você usar skills, você usar toda essa infraestrutura além do LLM, né? Então você tem uma camada de inteligência além da LLM é o seu harness, né? Então se você usar algum desses recursos dessa metodologia, você já sai do vibe coding, né? Se usar mais de um, então, aí você primeiro, mas qual que é o conceito? Primeiro, planejar o que você vai fazer para depois dar aí o comando para ir a fazer, né? Então esses métodos aí são todos sucesso, digamos assim, né? Então, além dos métodos a boas práticas, né, de desenvolvimento com IA, quem quiser também uma consultoria pode falar com a gente pode ajudá-los também.
Vai falar de segurança de código, TDD, né, com IA. Não se deixou de usar TDD com IA, né? Code review assistido por IA com LLMs diferentes, é uma prática também, tá? Refatoração individual técnica, aí a gente já falou além de agentes SDLC, desculpa. Então são todas práticas ali que você pode usar para ter aí um escopo melhor de desenvolvimento de projetos com IA, tá? Aí falando um pouquinho aí da nossa ferramenta, né? Qual que é o propósito dela? Dá um consumo, dá uma visibilidade de consumo de tokens por commit, tá? Por ciclo de desenvolvimento e também fazer ali dar uma visibilidade de qualidade de código definido em padrões ali, tá? Conformidade de políticas, né? Custos. Então essa aí é uma ferramenta que tem um escopo diferente um pouco do GenQA. Ela tem ali um escopo mais para o gestor de TI, para o gestor técnico, né? Quer ver se seu time está desenvolvendo de uma forma com padrões, não deixando de, né, pulando ou dando bypass em padrões. Vou acelerar um pouquinho aqui, tá, gente? Então, vamos logo para a apresentação ali do OneSpec. Só mais 1 ou 2 minutinhos, tá? 1 minutinho, tem 1 minutinho aí, Lucas. Eu vou só mostrar ali os menus, tá? Um pouco por cima, que a gente tem realmente só mais 1 minuto para não atrasar o pessoal aqui. Mas quem tiver interesse, a gente está no andar de baixo ali, a gente pode mostrar com mais calma, tá, gente? Então, essa aqui é a ferramenta também, aí os conectores, você pode conectar com o SonarQube, você pode conectar a sua LLM também, GitHub, Azure DevOps, Context7, que é um servidor de documentação de linguagem de programação, todas as principais linguagens. Pode passar, Lucas, rapidinho, né? Aí aqui você define suas políticas, você pode baixar políticas de LGPD direto ali dos sites oficiais, né? O software baixa para você. Você define seus padrões ali de clean code, né? Nomenclatura, solid. Você vai falando para a ferramenta o que você quer que ela inspecione, de qualidade de teste, enfim, essa lista vai crescendo. É agnóstico de linguagem, tá? Ele vai ver se os padrões estão sendo seguidos. Então, esse é aí a principal propósito dela. Aí vamos para o dashboard ali rapidinho. O resultado final seria, você escolhe o seu GitHub, né? Seu repositório, seu time está usando. Ele te dá uma visão de consumo de tokens por commit, né? Ou por branch ali, né? Dá o custo que você gastou com a LLM, a principal LLM que o time está usando, né? Tendências, padrões de código, ali se alguma coisa foi violado, para você ter uma visibilidade maior do seu time ali. O que foi feito no commit, ele analisa também ali, né? Dá todo o consumo de token, enfim, gente. Se quiserem conhecer mais, vão ali conversar com a gente. Uma ferramenta bem interessante aí para vocês utilizarem, tá bom? Muito obrigado.